Oi pessoal, tudo bem com vocês? Até que enfim eu trouxe esse vídeo que vocês estavam pedindo muito, mas eu tava me preparando para vir trazer para vocês. Eu até fiz uma colinha, né, aqui para poder trazer para vocês. E eu vim trazer detalhadamente todos os sintomas da Valentina dos 5 meses até agora. Bom, começando sobre a gravidez, eu tive uma gravidez super tranquila, a única coisa que eu tive foi enjoo, né? Eu enjoei demais, tipo assim, eu vomitava 7 vezes por dia, eu perdi muito quilo, eu acho que foi 6 ou foi 7 quilos que eu perdi na gravidez. Mas fora isso foi super tranquilo. Eu tô falando porque geralmente os psicólogos sempre me perguntam como foi minha gravidez, mas eu não sei se tem alguma coisa a ver em relação, ainda não vi. Quando a Valentina nasceu, ela era uma menina super tranquila, super. Tipo assim, no primeiro dia quando ela nasceu, eu dividi um quarto com uma mãezinha, né, gente? O bebezinho da mãezinha que tava comigo chorou a noite inteira mesmo. Foi muito choro. E Valentina, minha filha, nem dormiu, passou a madrugada toda dormindo. Se tem uma coisa que a psicóloga me falou e me deixou ciente, é que não existe essa de cada criança tem o seu tempo. Existe o salto de desenvolvimento para isso. Como, por exemplo, uma criança com 5 meses, ela já aponta, né? Tem umas que já aprendeu a apontar. Quando você chama pelo nome, ela te atende. Se você sorrir para ela, ela sorri para você de volta. E Valentina não foi assim. A gente chamava ela não atendia, começando pelos 5 meses a 6 meses de idade. Mas lembrando que antes da Valentina eu não sabia o que era o autismo, então foi um desafio descobrir sozinha o que ela tinha. Então, assim, quando ela completou 5, 6 meses, eu vi um artigo, porque assim, eu dava de mamar para ela, mas ela não olhava para mim. Nunca que ela olhava pra mim. Tipo assim, ela ficava com o olhinho meio perdido, sabe? E aí eu comecei a pesquisar. E aí eu entrei na comunidade do Baby Center. Eu não sei se vocês sabem o que é Baby Center, mas é uma comunidade na internet onde muitas mães se reúnem para tirar dúvidas ali anonimamente. Tipo assim, a gente faz pergunta e outras pessoas respondem de forma anônima. A gente não sabe quem é que tá falando. A gente sempre cria um nome ali esquisito de usuário, sabe? E ali eu vi uma mãezinha que ela colocou assim: gente, eu tô muito preocupada porque o meu filho, eu dou de mamar pro meu filho, mas ele não olha pra mim. E aí teve outras pessoas que comentou assim: leva pro psiquiatra ou pro neuro ou pro pediatra, porque muitas vezes pode ser autismo ou não. E aí eu fiquei encucada, porque realmente Valentina não olhava pra mim. Eu disse: oxe, Valentina também não olha. O que será que tem? Será que tem alguma coisa a ver com autismo? Só que eu não sabia o que era autismo. Eu nunca vi ninguém com autismo na minha vida. E aí eu comecei a pesquisar a fundo o que era. E, assim, eu não sei se vocês sabem, mas o autismo em meninas é mais difícil de ser detectado. E Valentina já mostrou de cara, desde novinha, os sintomas dela. Como, por exemplo, não apontar, não atender a gente quando a gente chama, não responder com sorrisos. Eu não sei se vocês sabem, mas a criança autista ou uma pessoa autista, elas não entendem expressões faciais. Então você pode estar ali fingindo chorar na frente dela, que ela não vai entender absolutamente nada do que você está fazendo. Ela pode até sorrir, porque ela achou engraçado, mas tipo, se você sorrir pra ela, ela não vai sorrir de volta. Então era isso que a Valentina tinha a partir dos 5 e 6 meses de idade, então foi muito novinha. Outra coisa que ela tinha também, quando ela tinha assim, de vez em quando umas crises de choro, sabe? Ela era uma criança muito tranquila, mas de vez em quando ela chorava e ela começava a se jogar no berço. Então assim, tipo assim, ela se jogava com a cabeça no berço e achava muito esquisito. Eu não sei se tinha alguma coisa a ver no autismo. Na época eu não sabia, mas hoje eu tenho certeza que tem a ver com o autismo. Era como se fossem umas crises mais leves, sabe? Então ela fazia isso, ela se jogava contra o berço, assim, pra bater a cabeça. E tipo assim, muitas vezes ela não chorava, outras vezes ela chorava, até porque machucava, a cabecinha é mais sensível, né? E, ok. Eu falei pra meu marido quando ela tava com uns 6 meses, e eu disse a ele, olha, eu acho que a Valentina, ela tá com os sintomas de autismo, né? Eu comecei a ficar encucada, aquilo começou a entrar dentro de mim, e aí eu falei pra ele, a gente levou ela pra pediatra. Quando a gente chegou lá na pediatra, a pediatra olhou pra ela, brincou com ela e disse: ah, não, é super tranquilo, pode ficar tranquilo que não é autismo, não, pode ficar super de boa. Criança autista tem o olhar meio perdidinho, ela não tem. Só que mesmo ela dizendo isso, querendo me tranquilizar, eu fiquei assim, encucada, sabe? Porque como ela estava muito novinha, geralmente os pediatras não afirmam o que é que a criança tem, porque pode ser muito cedo o diagnóstico, né? Mas mesmo assim eu fiquei muito encucada em relação a isso, eu fiquei muito, tipo assim, tem alguma coisa estranha aí, sabe? A gente sente. E aí eu comecei a escavacar, eu não deixei pra lá não.
Meu marido, ele é uma pessoa muito ansiosa, e eu sabia que ele ia ficar super nervosa se realmente se confirmasse isso. E aí eu comecei a pesquisar a fundo sobre o que era o autismo. Fui juntando, vendo vários e vários vídeos, relatos de outras mães, vídeos de psicólogos no YouTube, muita coisa. Eu comecei a escrever, a anotar. E fui anotando num papelzinho tudo que Valentina poderia ter também. Então, quando a Valentina completou 1 ano, ela não pedia nada, né? Como, por exemplo, o bebê, quando tá chegando perto de 1 ano, ou tá com 1 ano e pouco, ele já começa com as primeiras palavras, né? Tipo assim, água, mamãe, papai. Valentina não falava nada. Ela não apontava, de forma alguma ela apontava. Ela pegava, por exemplo, se ela quisesse um copo, né? Ela pegava a minha mão e colocava o objeto na minha mão. Tipo, ela não pedia de forma alguma água. Ela ia lá, pegava o copo e trazia pra mim, então eu já sabia que ela queria água. Não falava mamãe, não falava papai, nem palavra alguma. Quando ela estava já perto dos 2 anos, foi que ela veio falar mamãe e papai, mas demorou bastante. Outra coisa também, quando ela começou a andar, a Valentina, ela começou a andar com 1 ano, pegando nas coisas, e 1 ano e 3 meses ela começou a dar os passinhos sozinha, né? Então ela começou a andar de ponta de pés, e eu comecei a ver que isso também era outro sintoma de autismo, né? A criança andar de ponta de pés. Quem olhava para a Valentina quando ela era mais nova sempre dizia: não, tem nada a ver não, a sua filha não é autista. Eu já escutei muito isso. Mas eu levei a Valentina na casa da minha avó e lá estava tendo uma comemoração, lá atrás dela, né? Atrás da casa dela. E minha tia, ela era professora de uma escola na qual tinha crianças autistas também dentro da sala. E aí ela falou com minha avó, para minha avó falar comigo, porque assim que ela pegou Valentina, ela já sentiu que tinha alguma coisa de diferente. Aí ela falou pra mim, disse: olha, Stephanie, a sua tia percebeu que Valentina tem algo de diferente, ela pediu pra você levar ela pro fono, porque ela tá muito atrasada. Na idade dela, a criança já tá falando um monte de palavrinhas, né? E ela não, a gente chama ela fica, tipo assim, parece que não tá entendendo o que a gente tá falando, sabe? Aí eu falei: ah, avó, tá bom, eu vou... Diga... Eita, ela bateu aqui. Diga à minha tia que eu vou levar ela pro fono sim. Só que quando o povo comentava que Valentina tinha algo de estranho, eu sempre pagava de doida. Eu sempre dizia: ah, tá bom, depois eu levo. Mas eu sabia dentro de mim que sim, tinha algo de esquisito. Tem outras pessoas que diziam: não, nada a ver, sua filha não tem isso não. Mas outras pessoas realmente, que foram pouquíssimas as pessoas que perceberam que Valentina tinha algo diferente. Então, tem muita gente que tem a mania de dizer que a criança tem seu tempo, ela vai começar a falar assim. Só que não era assim, tá? Não era assim. Quem geralmente percebe muito esses sintomas é quem está convivendo com a criança. Outra coisa também é ela não conversar com a gente. Geralmente uma criança, quando ela está começando aprendendo a falar, ela quer conversar com a gente, é uma tagarela, tipo uma radiola, sabe? E Valentina não fala, Valentina ficava calada, falava coisa completamente sem sentido, palavras soltas. Então, ela não conversava, ela também não interage com crianças. Gente, ela odeia criança. Dificilmente ela gosta de alguma criança. Ela gosta muito da priminha dela, a Lorena. Lorena tem a idade dela, mas assim, ela não tem muita comunicação com a prima. E assim é com outras crianças. Eu já levei Valentina para uma festinha, né, do amiguinho dela. E quando ela chegou lá, gente, tinha muita criança mesmo. E tipo assim, as crianças estavam querendo chegar perto dela para chamar ela para brincar. E ela não queria chegar de forma alguma perto das crianças. Não queria de forma alguma. Tinha criança que chegava perto dela para abraçar ela e ela não queria, vá para lá. Então, se tiver um grupo de adulto e um grupo de criança, ela prefere ficar com os adultos do que com as crianças. Geralmente, assim, ela tem também mais 2 priminhos gêmeos que eles fazem muita macaquice para ela. Ela acha super engraçado, mas também ela não chega muito perto, não se aproxima. Ela não gosta de abraços, ela não gosta de toques, ela não gosta das pessoas estar agarrando muito ela. Ela chega a empurrar, sabe? Então, no caso, comigo, ela é muito apegada a mim e a minha irmã. Então, nós duas somos as únicas 2 pessoas que ela gosta muito de ficar muito agarrada, sabe? Então, as outras pessoas aqui próximas, na nossa volta, assim, na família, ela até permite que abrace ela, mas não por muito tempo, porque ela empurra. E isso é comum em crianças autistas, em pessoas que são autistas. Elas não gostam de toque, de pegar na mão, ela fica empurrando, ela não gosta muito. Outra coisa também, ela não atende comandos, né? A gente diz pra ela assim: Valentina, coloca o copo em cima da mesa. Ela não entende o que a gente fala, então ela fica só parada assim, olhando pra gente como: oh, estou entendendo nada. Então ela não entende nada do que a gente fala. A gente chama o nome dela várias e várias vezes e ela não tá entendendo que a gente tá chamando ela.
ela não sabe a diferença do não, do sim, ela não fala nada. Ela fala vovó, mamãe, papai, titia, qualquer palavra que a gente pedir ou que ela vê na TV, ela repete, mas ela não sabe o significado, né? Por exemplo, ela não chama a mamãe, ela não chama o papai, ela não chama a vovó, a titia, ela parece que não sabe ali a função dos nomes. Outra coisa também, ela tem estereotipias, como por exemplo o movimento repetitivo com a mão, que isso é comum em crianças, em pessoas autistas. Cada criança ela apresenta um tipo de estereotipia. A Valentina é muito comum também nas crianças autistas, o movimento repetitivo com a mão. Então a Valentina ela fica assim de vez em quando, um movimento meio assim. Agora apareceu outro tipo de estereotipia, que é ela ficar andando da cozinha até a sala, tipo coçando a cabeça assim. E eu não sabia o que era. Eu lavei o cabelo dela, fiz de tudo e eu não sabia o que era. E aí quando eu fui para a psicóloga me falou que era outro tipo de estereotipia, esse movimento repetitivo assim com a cabeça. Agora parou mais, mas estava demais. Outra coisa também que ela faz é ficar andando em círculo na sala o dia inteiro. Teve uma vez que ela ficou, minha gente, eu acho que foi umas 2 horas ela andando assim em círculo sem se cansar. Ela também não sabe a funcionalidade dos brinquedos. Quando ela pega um carrinho, deixa eu ver se tem um aqui. Por exemplo, tem um carrinho aqui e ela não sabe que a gente tem que brincar assim com o carrinho, sabe? Ela vira e fica assim o tempo inteiro. Se é um helicóptero que a gente dá pra ela, ela não brinca assim como outras crianças também fazem. Ela fica na roda, na asa do helicóptero assim. Ela não tá entendendo o jeito certo de brincar. Então, para crianças autistas, o ideal é brinquedos que sejam com encaixe. Brinquedos que tenham letras, que tenham números, para poder estimular mais a criança, né? A aprender mais a entender o que né? A gente precisa estimular mais. Em vez de apresentar brinquedos para ela assim, o ideal seja brinquedos educativos, né? Com letras, com números, com formas geométricas, etc. Teve também o atraso na fala, né? Como eu falei para vocês, ela demorou muito para falar. Quando chamou, ela veio chamar a mamãe e é isso. Não forma frases, como eu falei pra vocês. Geralmente as crianças na idade dela, a Valentina tem 2 anos e 9 meses. As crianças na idade dela já formam frases, já conversam. E ela não forma frases, ela não consegue formar frases. Tá entendendo? Ela também não gosta de muito contato visual. Além dela não gostar da pessoa tocando nela, tá agarrando ela também não gosta muito de ficar olhando no olho da pessoa. Ela pode até olhar por alguns segundos, mas ela não sustenta muito o olhar. Ela logo fica assim, com o olhar meio que perdido. Ela não gosta muito de ter contato visual. Ela também tem dificuldade na coordenação motora. Ela até se alimenta sozinha, sabe? Mas ela não consegue muito. Por exemplo, aqui tá o prato e aqui tem a colher. Em vez dela levar a colher até a boca, ela levanta a colher e vai com o rosto para a boca porque ela não consegue se alimentar direito. E isso é muito comum em crianças que são autistas também. E também ela não dá tchau e também não manda beijo. Dificilmente ela consegue mandar beijo porque a gente pega a mãozinha dela para fazer assim, dá tchau pra vovó, dá tchau pra papai. Então, de vez em quando ela faz, mas é muito difícil dela fazer. Então, o que é o autismo? O autismo é um distúrbio neurológico que afeta o desenvolvimento da criança e também pode apresentar esse tipo de coisa, né? Estereotipias, movimentos repetitivos. Não é uma doença, o autismo não é detectado através de exame, não existe exame que detecte o autismo da criança, é detectado através de comportamento sendo avaliado por profissionais da área, psicólogo, o fono, e enfim. Quando eu juntei essa lista inteira aqui de sintomas que ela tem, que é uma lista enorme, eu juntei tudo, marquei uma consulta e levei ela para o fono e eles me confirmaram ser o autismo. Só que eu estava desconfiada de ser o autismo moderado ou leve, porque assim, o autismo tem 3 graus, né, que é o leve, o moderado e o grave. Só que a pessoa com autismo leve, ela fala normalmente, a psicóloga até me falou que inclusive tem pessoas adultas que têm autismo e ainda não sabem, porque elas se casam, elas trabalham, elas têm toda uma vida ali, mas não sabem que são autistas, né? Eu digo que o autismo ele foi descoberto recentemente, que foi em 1940. Então, 1940 para mim é muito recente, porque tem outras doenças e transtornos que foram descobertos há séculos e séculos atrás.
Então, por isso que muita gente ainda não sabe que tem autismo. Para vocês terem uma ideia, eu vi o relato de uma senhora de 54 anos que foi diagnosticada com autismo depois já de grande, porque ela tinha muitos comportamentos estranhos que era desconsiderado pela família dela e que ela só descobriu por causa de uma enxaqueca que ela foi no médico. Eu não lembro bem como foi a história, só lembro que ela foi diagnosticada com autismo leve. Então, muitas pessoas ainda não sabem por causa disso. Muita gente ainda fala assim, Stephanie, mas o autismo é moda, sabe? Todo mundo agora está sendo diagnosticado, todo mundo agora é autista. Não, não é que todo mundo está sendo autista, como eu falei para vocês, é uma coisa que está sendo descoberta agora que a gente está tendo privilégios com a pessoa autistas. Os autistas antigamente não tinham fila preferencial, está sendo colocado agora as filas preferenciais e outros tipos de benefícios também. Como, por exemplo, uma pessoa com autismo, ela tem direito ao benefício aposentadoria, a brincar de graça nos shoppings, em qualquer brinquedo, ao livre acesso do ônibus. Então, assim, são inúmeros benefícios que a gente está conseguindo ter para as pessoas que são autistas, e especialmente a Valentina. Então, quando a Valentina ela foi atendida pelo psiquiatra, o psiquiatra já me falou logo de cara, avaliou ela, contei todos os sintomas, a gente conversou tudo direitinho, e me deu o laudo dela informando que a Valentina era uma autista de grau 2, de nível moderado. Ou seja, se eu não cuidar logo cedo, isso pode ficar mais grave, porque se são 3 níveis, o leve, o moderado e o grave, se eu não cuidar, ela vai se tornar uma autista grave. E isso não pode acontecer de forma alguma. Então, além das terapias, além de ter que levar ela para as terapias, a gente também tem que fazer as terapias dela em casa e estimular ela para que isso não se agrave, para que ela não cresça, porque tem pessoas que crescem, né, crianças assim que crescem, e acaba deixando de falar, deixando de fazer suas atividades, e se torna um autista grave. E é mais grave ainda é não conseguir tratar a tempo. Então, requer, assim, muita atenção. Então, quando eu tive realmente a certeza do autismo da Valentina, que eu descobri sozinha, depois que eu juntei todos os sintomas dela, eu cheguei para meu marido e contei para ele, e ele ficou super abalado. Eu disse para ele, olha, agora eu tenho a certeza que a Valentina é autista, porque até então eu vim estudando sozinha, sem contar nada para ele. Ele ficou super abalado, para quem tivesse a dúvida qual dos dois ficou mais abalado, ele ficou mais abalado pelo fato de eu não ter preparado ele antes. Eu acho que eu era para ter preparado logo ele. Mas ele ficou mais abalado, ele ficou assim algumas semanas sem querer comer, não estava trabalhando direito, não estava dormindo direito. Já eu fiquei mais tranquila por descobrir logo cedo o que ela tinha. Então, quando o médico me falou assim, sua filha tem autismo moderado, pra mim foi nada. Não me importei muito, porque era uma coisa que eu já sabia. Então, eu quero muito ajudar muitas mães que estão passando por esse tipo de processo. Não é besteira, tá? Não é besteira. Se você tá com seu filho que tá com atraso na fala, que tem um movimento estranho com a mão, anda de pontinha de pé, não custa nada levar pro neuro, principalmente pro neuropsiquiatra. Geralmente os pediatras, eles não falam muito sobre o assunto. Então, eu prefiro que vocês levem pro neuro ou psiquiatra, porque aí eles vão realmente te auxiliar em relação a isso. Não é frescura, não é besteira. Não fique com essa de, todo mundo tá com autismo, então o meu também vai ter. Isso é frescura. Não, leve. Se seu filho tá na escolinha e a diretora ou as professoras chegam para você e dizer assim, olha, leve seu filho para o fono, para o psiquiatra, para o neuro. Não leve pro lado pessoal, nem ache ruim, porque eu também já vi muitas mães falarem isso. A professora do meu filho chegou para mim para dizer que meu filho tinha uns comportamentos estranhos. Ele tá querendo dizer que meu filho é autista, que não sei o quê? Não, gente, é porque as professoras estão acostumadas a lidar com diversos tipos de criança, então elas sabem a diferença de uma para outra. Então, se eu colocar a Valentina do lado de uma criança da mesma idade dela, que não tem nenhum tipo de transtorno nem nada, vocês vão saber a diferença é enorme. Não tem essa de cada criança ter o seu tempo. Se eu não tivesse cuidado de Valentina logo desde cedo, isso provavelmente ela já estaria gravíssimo, sabe? Ela não estaria falando nada, a estereotipia dela estaria pior. Então, por isso que eu corri logo atrás. E eu quero ajudar outras mamães também a descobrirem o autismo dos seus filhos, caso você tenha também essa dúvida. Não deixe pra lá, tá? É uma coisa linda, é um mundo totalmente diferente você descobrir que seu filho tem autismo. Porque eles são super inteligentes. A Valentina, gente, ela aprendeu sozinha a contar de 1 a 10. Eu ensinava pra ela a contar 1, 2, 3. Me pergunta onde foi que ela viu contar de 1 até 10, que eu não sei.
Eu só descobri que ela contava de 1 a 10 porque ela estava atrás da cortina, brincando, e ela estava lá. 1, 2, 3, 4, e foi até 10 certinho, me surpreendeu, eu digo, meu Deus, ela aprendeu aonde? E tipo assim, do nada ela começa a cantar, ela ama cantar, ela tem uma facilidade muito grande de aprender cantando. E também sobre números, ela adora números. Quando é no mercado, ela pega tudo que tá na prateleira e sai colocando no carrinho e contando. 1, 2, 3, e eu acho isso maravilhoso, porque ela vai se estressar demais por números. E tipo assim, matemática não é comigo, mas eu tenho certeza que vai ser pra ela também. Então, se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. O meu canal eu falo sobre cabelo, mas eu tô pretendendo também falar um pouquinho sobre o autismo, em relação ao autismo, que eu acho super importante o mundo saber que existe esse mundo maravilhoso que é o autismo, tá bom? Não fique olhando estranho pro seu filho, ame mais o seu filho. Entrar nesse mundo dos autistas me fez ser uma pessoa assim mais atenciosa, ser uma pessoa mais carinhosa e também paciente, porque, cara, é muito legal. Claro que ninguém quer ver seu filho autista, né? Claro que não. Mas já que aconteceu de ser, Deus permitiu que isso acontecesse, é para que eu pudesse amadurecer e amar mais a minha filha. Então hoje eu posso dizer que a minha vida é 100% para ela. Então se ficou alguma dúvida aqui, comenta aqui embaixo que eu vou responder todos vocês, tá bom? Não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixa teu joinha, tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau!